Cooperativa Agrária Cavil Vale Itabapoana Limitada. Cooperativa Agrária Vale do Itabapoana Limitada. O início da criação da Cavil começou por causa de um problema do que os produtores, os pequenos produtores na época, né, eles tiveram, porque eles vendiam o creme do leite que eles produziam para uns fabricantes de manteiga. Só que esses fabricantes de manteiga faliram. Então eles ficaram sem comprador para os produtos deles, né? E durante esse período de bastante dificuldade, surgiu a ideia de se criar uma cooperativa. Seria a solução para os produtores, os pequenos produtores da época. Então, aí encabeçados pelo seu Eurico Moreira de Faria e os batistas, né, os irmãos batistas, todos eles, né, reunidos lá, tomaram a decisão de que a melhor maneira seria construir uma cooperativa, né? E numa reunião na casa da mãe dos batistas, né, os irmãos batistas, Dr. Geraldo, Dr. João Batista, do seu Messias Batista, do Dr. Edu, João Batista, lá ficou definido que iam, o seu Eurico, né, iam tomar as primeiras providências para formar a cooperativa, construir a cooperativa. E como o seu Eurico Moreira de Faria era um homem financeiramente poderoso e politicamente também poderoso, ele encabeçou e com o relacionamento que ele tinha nos meios políticos e financeiros, começaram os primeiros recursos, né, e foram construindo a cooperativa, e da qual, depois de construída, estabelecida, ele se tornou o primeiro presidente. Durante vários mandatos ele foi o primeiro presidente da cooperativa, e aí ficou. E assim nasceu a cooperativa, que durante esses 76 anos vem progredindo cada vez mais. O vovô Quinca era um idealista, ele tinha diversas atividades, né, de máquina de arroz, ele era um cara com uma visão muito ampla. E aqui em Bom Jesus, na época da fundação da Cavil, tinha outras lideranças que se sobressaiu. Por exemplo, o seu Eurico Moreira. E como eram menos produtores, eles eram mais unidos. Então, um dia resolveram fundar a Cavil. A Cavil, ela, quer dizer, só com as pessoas com as mentes sãs e abertas, como os fundadores, é que poderiam ter a ideia, porque o corporativismo, ele não era uma filosofia existente. Então eles foram e junto, vão para lá, vão para cá, numa dificuldade muito grande, porque os recursos eram poucos. E foi crescendo, crescendo. E a Cavil, ela tem aqui na nossa região aliás, talvez como toda cooperativa, ela deixa herança. Essa filosofia da Cavil, se vocês analisarem, vocês vão ver que uma filosofia da Cavil, ela é diferente de outras cooperativas, de uma Capil, por exemplo. Porque ela existe mais
ela existe mais a ligação entre os cooperados. Sempre senti isso aí, uma ligação muito grande entre os cooperados, uma união muito grande entre os cooperados. E o vovô, na época, papai trabalhava com ele, eles tiravam leite de 200 vacas, 250 vacas na mão, e depois foi evoluindo, até que o vovô faleceu e o papai seguiu. Depois que o papai seguiu, eu segui um pouco, depois o Sandro tocou mais para frente. O Sandro, eu saí antes do Sandro. Desde o meu bisavô, Quinca Reis, passando pelo meu avô, Teté Reis, pelo meu pai, o Luiz Carlos Borges Reis, e eu, hoje, cooperado na Cavil, voltando para a Cavil novamente como cooperado. No ano de 2010 eu tive a oportunidade de ser funcionário da Cavil, fui gerente da indústria da Cavil e também responsável técnico da Cavil por 7 anos. Então muita coisa aconteceu na Cavil em todo esse tempo, né? Então para sair dessa lata aqui, né, dos anos 50, né, lá dos idos de 1950, né, que eles usavam essa lata para armazenar a manteiga Cavil e enviar a manteiga Cavil para os grandes centros através das ferrovias, da ferrovia que passava por Santo Eduardo, né, o trem que passava por Santo Eduardo levava a manteiga Cavil nessa embalagem, e muitos dizem ainda que ela chegou a ser exportada, né, mas a gente não... Eu não tenho um documento que comprove isso, mas a Cavil, eles fabricavam essa lata dentro da fábrica da Cavil e eles armazenavam a manteiga nessa lata e enviavam por trem para os grandes centros. Então, de lá até chegar nessa embalagem aqui e na outra embalagem de tablete, né, muita história aconteceu, né? Eu fui eleito por acaso, né? Eu já disse que nessa época a Assembleia elegia o Conselho e o Conselho escolhia dentre eles o presidente. E o presidente convocava o superintendente. Então me elegeram sem eu esperar, para mim foi um susto, mas eu acostumei, né? Eu acostumei, por aí fiquei durante 6 anos, nos primeiros 6 anos. Quando saí, falei, agora eu não volto mais, vou cuidar da minha vida profissional. Só que depois, alguns anos depois, também surgiu um outro grande problema, aí já foi até mais grave, que foi a renúncia da diretoria. Então, atendendo uma solicitação, acho que mais uma imposição dos nossos prefeitos, né? Calçado, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus Itabapoana, uma imposição deles, né, uma solicitação que eu não tinha como recusar. Deus me deu muita coisa e eu tinha que dar alguma coisa. E a minha classe era a classe de produtor rural. Então, comerciante de produto, né, de gado, então aceitei e Deus nos abençoou, ajudado sempre os membros do Conselho, ajudado pelo Conselho Fiscal, Conselho de Administração e pelos cooperados, né, que sempre confiaram na gente, e principalmente os funcionários. A história de Bom Jesus se equipara com a história da Cavil, que é uma cooperativa de agricultores, pequenos produtores, que trabalham no seu dia a dia e traz o progresso, traz a certeza de um pagamento todo no dia 20. Então é muito importante a Cavil, uma cooperativa agropecuária para a nossa região e para mim, muito importante para a minha família. A história da minha família se confunde com a história da Cavil. E eu, com 18 anos, comecei a fornecer leite da Cavil e já com 20 anos era membro do Conselho Fiscal, suplente do Conselho Fiscal da Cavil, e depois me afastei um pouco porque passei num concurso no Encapé, fui ser extensionista
E foi muito importante a minha experiência como conselheiro da Cavil e esse convívio com o cooperativismo, né, que ajudou muito. Aí me afastei um período, depois retornei. Hoje eu tenho 29 anos de pecuarista de leite, de produtor de leite na Cavil. Então é um período, é uma vida, né, numa cooperativa. É muito importante para todos nós. A cooperativa hoje é uma cooperativa de pequenos produtores. Mesmo assim, nós temos tido a capacidade de dar continuidade ao nosso trabalho, que inclusive com bons resultados. Hoje a nossa cooperativa ela tem um quadro de aproximadamente 550 produtores, que há 2 anos atrás estava em torno de 430. Então a gente tem feito um trabalho sério, um trabalho voltado para o produtor, dando uma assistência contínua aos nossos produtores. E isso tem sido fundamental para que a nossa cooperativa esteja numa crescente. Uma das aquisições que nós fizemos foi o Parque de Exposição atual hoje. Por quê? Porque o Parque de Exposição que já existia antes, que fora doado pela Prefeitura no governo Carlos Garcia, que foi substituído pelo governo do seu Noé Vargas. Na época, o prefeito Noé Vargas achou por bem doar toda aquela extensão para a UF, né? E onde é o IFE hoje, né? Então a cooperativa ficou sem o parque de exposição. O local é muito querido pelos produtores para mostrar seus produtos, né? Então era uma grande coisa, um momento de confraternização entre os produtores e não deixamos de ter. Então compramos onde é hoje o Parque de Exposição e foi, eu considero hoje, foi uma bela coisa, muito importante, porque hoje lá existe a fábrica nova, né? Que grande parte de onde está lá hoje foi usado desse Parque de Exposição. E na época da construção da nova fábrica, a gente aqui também tem que ressaltar que nós precisamos de uma área maior para a instalação da nova fábrica. Então procuramos o Dr. Laí Curcio e ele, muito gentilmente, nos vendeu um pedaço da sua propriedade, que para ele talvez foi mesmo no sentido de servir a comunidade. Ele nos vendeu um pedaço de terra lá que anexou ao nosso parque de exposição, e lá nós construímos a fábrica que existe hoje, uma fábrica nova, que certamente já deve ter aumentado, né? Mas nasceu ali. Então, o que eu me lembro nessa época, também adquirimos muitos carros, muitos caminhões, muitas carretas, muitas coisas, são coisas rotineiras que tem que acontecer. E nós fizemos também quando evoluiu muito a recepção de leite, e na época mais recente, já quase no final do nosso mandato, poucos anos antes, um investimento muito importante eram os tanques de expansão, que ao invés do leite ser transportado das fazendas em caminhões, em latões, né, perdendo a qualidade do leite, perde a qualidade do produto automaticamente, né? Então nós instalamos, quando nós terminamos o nosso mandato, nós deixamos instalados e pagos 105 tanques de expansão em toda a nossa região. Isso foi eu considero até hoje uma economia muito grande, porque esse leite passou a ser transportado das fazendas, dos tanques ou dos postos de recepção nas localidades. O leite já resfriado, sem perder a qualidade, transportado também em caminhões térmicos. Isso, o leite chega na fábrica com maior qualidade, né?
e também economia, porque um caminhão que transportava 2.000 litros de leite, hoje um caminhão térmico tanque transporta 8, 10, 12, às vezes até 15 mil litros de leite. Então é uma economia de frete muito grande. Então, para a gente chegar a isso que está hoje, desse cooperativismo, passou por uma fase muito grande, mas principalmente de boa fé, de desprendimento, de tudo. A gente fica feliz por fazer parte dessa história, né, e também por ser cooperado da Cavil e tá dando e dar, né, dar a nossa parte para o crescimento da Cavil, tanto como funcionário, às vezes como consultor e como cooperado também, né, fornecendo leite para a Cavil, para que ela pudesse se manter desde 1947 aí, né, no mercado, né, e crescendo cada vez mais. O sentimento que eu tenho da Cavil é muito grande, não só meu sentimento, mas você vê vários médicos que nós temos em Bom Jesus se formarem, estudar com o empreendimento, com a Cavil, recebendo leite e processando leite. O sentimento é um amor muito grande pela nossa cooperativa, por isso nós defendemos, por isso nós buscamos a trazer mais associados para a Cavil, e cada dia que passa, uma diretoria sólida, uma diretoria bem estruturada, nós estamos recebendo mais associados e a nossa captação de leite tem aumentado a cada dia mais. Então eu tenho a honra de ainda hoje ser um diretor licenciado da Cavil, mas como produtor, muito feliz, satisfeito e bem atendido. Então, para mim é uma satisfação enorme, eu fico muito honrado com isso e a gente espera que a nossa cooperativa consiga se projetar para esses 100 anos para frente aí, a gente fazer né? Com certeza a gente não vai estar aqui para isso, mas deixar essa semente aqui e me orgulhar de poder ter passado pela história vitoriosa dessa empresa. E a cooperativa cresce. A cooperativa crescendo é bom para os produtores e, mais do que isso, é bom para todos os municípios onde nós temos fornecedores e donos da cooperativa, que são os produtores de leite. Em solo fértil, entrelaçados na missão, nasce a Cavil, mais que simples união. Homens e sonhos, um ideal em ascensão. Às margens do Itabapoana, brota a renovação. Há 76 anos, no coração do vale floresce um pilar econômico que jamais esmorece. Promove a pecuária, faz progresso esplandecer. No comércio, na indústria, faz a vida renascer. Não é apenas uma história de desafios e lutas. É como um conto de conquistas, de mãos resolutas, de valores que sustentam, de um legado a proteger. A Cavil é força, união e um futuro a oferecer, alimentando gerações com zelo e maestria, crescendo com sua família em harmonia. Cavil, a essência do campo em cada estação, uma história de prosperidade e dedicação.